Ok, vamos falar sobre a dificuldade dos professores no uso do MBL. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu compreendo. Formulada há cerca de 2.500 anos, a máxima do pensador e filósofo chinês Confúcio foi retomada por pedagogos, psicólogos e estudiosos para fundamentar a utilização de meios de aprendizagem mais interativos e envolventes em sala de aula, as metodologias ativas. Então significa que o modelo de aula em muitas escolas hoje em dia é um modelo no qual o aluno é um aluno passivo. Ele está sentado lá na carteira, olhando para o quadro negro, né? E o professor despejando lá o conteúdo. Ok? No entanto, hoje nós temos o que? Tecnologia, nós temos outras, o avanço da ciência está a passos largos, e eu preciso agora fazer com que o aluno seja um aluno ativo, né? Então, uma metodologia ativa de aprendizagem tem como premissa que apenas vir ouvir um conteúdo de maneira apática não é suficiente para absorver. Adaptar às exigências do mundo moderno, elas têm como característica despertar o protagonismo do aluno e impor uma remodelação do papel do professor, apontando alternativas para o mero aprendizado passivo. Metodologia ativa também são conhecida como aprendizagem baseada em problema, aprendizagem entre pares, aprendizagem baseada em projetos, laboratório investigativo e por aí fora. Então, qual é o papel do professor? O papel do professor em muitas escolas é o transmissor do conhecimento. Num novo modo, metodologia, que é metodologia ativa, o professor ele não é o detentor do conhecimento. O aluno passa a fazer parte da construção do seu aprendizado. E o professor tem agora um papel, que é o papel de orientar o aluno, né? Ok? Beleza? Então, para reforçar, uma pesquisa publicada pela Sociedade Brasileira de Física mostra que experimentação em sala de aula aguça a curiosidade, minimiza a abstração, suscita discussões e elaboração de hipóteses, demanda reflexão, espírito crítico e explicações, enseja o conhecimento de métodos de técnica, investigação e análise de dados, expõe os erros de suas causas, mostrando uma ciência mais humana, facilita a compreensão de conceitos, leis e teorias, instiga uma melhor percepção da relação entre ciência, tecnologia, aproxima a física e a ciência estudada do mundo real. Okay? Então, temos também dois pesquisadores, que é Paulo Brickstein, juntamente com Marcelo Worsley. Eles publicaram um estudo que analisou o impacto no aprendizado por meio de projetos práticos, Assessing the Makers, ou avaliando os fazedores. Foi observado que estudantes que aprendem pelo método dos projetos de experimentação assimilam melhor o conteúdo do que aqueles que são avaliados, baseando-se no que ouviram do professor. Isso porque, segundo os autores, alunos que aprendem pela teoria tendem a negligenciar a importância de alguns aspectos de que os alunos aprendem pela experimentação. Não se descuidam pelo simples fato de que, se negligenciarem um aspecto importante, o erro se evidencia na hora, tá? E o resultado final não funciona. Então, na experimentação, eu vou fazendo com que a minha observação, eu posso verificar alguns erros que eu cometo quando eu faço observação desse fenômeno. Então, ali eu posso fazer uma correção, do que simplesmente eu ficar de um modo abstrato e eu não consigo processar isso de forma plausível, né? Então, nós vimos que é necessário ter uma mudança para uma metodologia ativa. E por que isso não é colocado em sala de aula, né? Receio de fracassar, de não conseguir aplicar corretamente a metodologia, há encantamento pela ferramenta, há vontade de utilizá-la, há apoio por parte das instituições, mas ainda persistem dúvidas. Os docentes indagam quem os ajudará a esclarecer o que ainda não sabem, tá?
temos que dar destaque para a falta de preparação dos alunos para aprender como protagonista. Então o aluno vem de um sistema onde ele é, na realidade, um aluno passivo. E agora eu tenho que ensiná-lo a ser protagonista da construção do seu conhecimento. A exercer muita disciplina, competência nas relações interpessoais, hábito de leitura, administração de tempo, espírito de cooperação, perfis poucos encontrados na comunidade acadêmica. E a influência negativa da falta de conhecimento prévio dos estilos de aprendizagem sobre os resultados esperados. Ok? Então existe uma dificuldade por parte do professor, ok? Porque é uma metodologia que para eles é nova, então eles não têm vivência disso. E o aluno também tem uma dificuldade porque ele precisa agora aprender a ser protagonista da sua aprendizagem, e isso dificulta bastante. No próximo bloco nós vamos ver um sistema criado que é um ambiente virtual de aprendizagem, que é o Mini Education, que vai proporcionar um apoio ao professor e aluno dentro desse processo. Ok, então nós vimos que a escola precisa mudar, ou seja, fazer com que exista uma interação entre a experimentação, né, que o aluno vivencie a situação, analise essa situação e possa tirar então conclusões, ok? Não só em sala de aula, como também na sua vida do seu cotidiano. E nós vemos que os professores têm bastante dificuldade porque essa metodologia é uma metodologia que é nova para eles, tá? Então não é uma coisa que está assentada e muitas das vezes não faz parte da escola. Então nós nos preocupamos com isso e fizemos então um sistema de apoio ao professor, né, para o uso do MBL, que é um ambiente virtual de aprendizagem que permite com que eu possa construir uma sala virtual e ali disponibilizar ferramentas para que o professor possa ter o auxílio na aplicação do kit educacional, que é o MBL, Science Skill, e também trocar ideia através de ferramentas de comunicação e interação, que são os chats e são as webconferências. Ok? Então vocês estão vendo aqui uma sala virtual que é a matemática experimental, e eu tenho aqui as ferramentas, que é o fórum de notícias, fórum de dúvidas, biblioteca virtual, né? Webconferência, ok? Eu começo a descrever o tópico, que é Introdução ao Estudo das Funções, videoaulas, onde eu tenho uma série de videoaulas que o aluno pode ver fora da sua sala de aula, né? Então eu vou pegar aqui tá ok? Vou abrir aqui um vídeo. É o conjunto D Tá, então essa aula vai permitir com que o professor possa fazer com que o aluno, quando ele tem dúvida na sua explanação, ele possa vir aqui e tirar as dúvidas, porque ele vai ter tudo isso aqui desenvolvido. Aí depois eu venho com a função de primeiro grau. Só que a função de primeiro grau agora, nós vamos ter o que significa os coeficientes da função de primeiro grau na matemática, tá? E nós utilizamos um software que é o GeoGebra, que é um software matemático dinâmico, aonde o aluno pode fazer interação, né? Então eu vou verificar aqui através dos parâmetros A e B da função de primeiro grau. O aluno ele manipula, ele verifica que o A ele tem como função variar a declividade da reta, né, da função de primeiro grau. E o B também é um parâmetro que diz aonde é que corta o eixo dos y a função. Então, feito isso, o aluno aqui ele está fazendo uma coisa, mexendo na configuração dos coeficientes da função ax mais b. Então significa que ele está vivenciando isso, ok? Agora, o que acontece? Eu venho no outro. Acesse a nossa plataforma.
Ok, então nós vamos agora, num segundo momento, trabalhar a função de primeiro grau, e o que a gente faz é um trabalho de conhecimento do que significam os parâmetros A e B dessa função, ok? Então, utilizamos um software que é o GeoGebra, que é um software que a gente chama de um software dinâmico. Por que dinâmico? Porque o aluno, ele vai mexer nos parâmetros e vai chegar à conclusão do que representa. Então, se ele mexer aqui no A, observe que ele está vendo que a variação do parâmetro A me dá a variação da declividade da reta com relação ao eixo do X. E o B significa o ponto onde a reta corta o eixo dos Y. Ok? No segundo momento, eu vou fazer uma aplicação de um estudo da física, ok? Então agora eu estou na física e eu começo a perceber que o fenômeno, que é um fenômeno de cinemática, que é um movimento uniforme, ele é representado por uma linha reta, que é uma função, e agora essa função é descrita em termos de espaço, que é o eixo dos Y, e tempo t, que é o eixo do x, e que a inclinação dessa reta, que é o coeficiente a, está relacionado com o quê? Com a velocidade média, olha lá, tá? Então, e o meu b vai estar relacionado com o quê? Vai estar relacionado com o S0. Se eu chegar aqui e mexer no S0, vamos botar 7 aqui, ó, tá? Ele coloca lá. Então, eu vou ter agora a minha função de primeiro grau. Então, significa que o estudo da função de primeiro grau passa pelo conhecimento matemático de uma equação de movimento uniforme. Agora eu vou para a prática, né? Eu vou para a prática, ou seja, eu vou pegar o kit MBL com sensor de posição e realizar um movimento e analisar esse movimento, e tenho que encontrar nesse movimento uma linha reta que vai me dar uma função do tipo S igual a S0 mais VT. Ok, então eu fiz um experimento no qual eu tenho distância com relação ao tempo, e eu fiz um gráfico, coloquei um objeto na frente do sensor de posição e fiz a variação da posição ao longo do tempo. Então ele me deu esse gráfico aqui. Vocês podem perceber que eu tenho aqui no instante de repouso antes de iniciar o movimento, que ele está a 16 centímetros do sensor de posição, e nesse momento aqui ele começa a movimentar. Então nessa movimentação eu tenho um movimento uniforme variado, né? Eu tenho uma aceleração, e nessa região aqui, daqui até aqui mais ou menos, eu vou ter um movimento uniforme. Daqui para cá eu vou ter então um movimento uniforme variado, que ele está perdendo velocidade, que eu estou parando o móvel. Como é que eu faço então o uso da ferramenta para fazer uma análise? Eu venho até aqui e peço para que eu tenha uma função de primeiro grau desse ponto aqui até esse ponto, ok? Feito isso, clicando, eu tenho lá o ajuste de curvas, né? Aonde esse termo aqui vai dar o que? Vai me dar a velocidade do móvel, ok? Então eu posso fazer variações e verificar que o movimento aqui, de forma real, ele não é uma linha reta, mas passa a ser uma linha reta quando eu faço um ajuste de pontos. E esse ajuste de pontos aqui, vocês podem ver que existe uma dispersão nessa região aqui, uma dispersão grande. Por quê? Porque na realidade estou utilizando a minha mão. Eu posso utilizar um outro artifício para poder fazer com que esse movimento seja uniforme, que leve em conta atrito, a força que eu estou aplicando ao móvel, etc., coisa desse tipo.
Tá ok? Beleza? Então, nesse modo, eu posso fazer com que o ambiente, através, por exemplo, de uma webconferência, eu faça o experimento e discuta com o professor vários aspectos que ele precisa refinar para poder fazer com que o aluno possa entender o fenômeno através de uma função, e essa função é dada por um coeficiente A e o coeficiente B, aonde o coeficiente A está relacionado com a minha velocidade, tá ok? Então, vimos que o ambiente virtual ele vai propiciar vídeos de videoaulas no qual o aluno pode acessar e complementar o seu estudo teórico sobre o tema que está sendo proposto. Nós vimos ferramenta, no caso aqui estamos estudando a função de primeiro grau, nós vimos que o aluno ele vai manusear os parâmetros e vai perceber que esse parâmetro, na realidade, o que ele significa dentro dessa função de primeiro grau, que é a declividade. Vimos também que ele pode, no estudo da cinemática, encontrar uma função S igual a S0 mais VT, onde agora ele identifica que o S0 vai ser o parâmetro B, e o V0, né, que vai ser a velocidade média, vai estar relacionado com o coeficiente A. Então, quando ele faz a avaliação da inclinação da reta, ele verifica que o parâmetro A é a velocidade naquele fenômeno físico. Nós vimos então agora uma parte experimental que foi uma função de primeiro grau que descreve o aquecimento de água, mas que na realidade os pontos não estão em linha reta. Então o aluno vai agora fazer um ajuste de curvas. Então o mundo real difere do mundo da teoria dos livros textos. Feito isso, agora eu posso trabalhar com relação ao que foi entendido, tirar dúvidas e etc. Então a ferramenta que é o fórum de dúvidas é uma ferramenta no qual existem várias mídias que podem ser acopladas para que eu possa, que a pessoa possa se fazer entendida. Então, somente o texto pode não ser apropriado para uma determinada questão, onde eu quero visualizar o problema mostrando gráfico, tá? Eu posso precisar de um vídeo, posso precisar do som. Então, o fórum de dúvida ele possui todas essas ferramentas. Ele trabalha com texto, imagem, som e vídeo. Ok? O aluno pode fazer um vídeo utilizando o seu celular e colocando o vídeo aqui, que é extremamente fácil de ser realizado. Ok? Então, uma outra que é webconferência, já é em tempo real. Essa daqui já é uma ferramenta assíncrona, que ela não é em tempo real. Então eu vou misturando técnicas, né, tecnologias, no sentido de fazer uma discussão tanto a nível de escola, quanto a nível de outras escolas, quanto a nível de outras pessoas que podem ajudar, que são especialistas, e esses especialistas eles têm dado uma contribuição muito grande. Por quê? Porque eles dispõem de um tempo para poder dar contribuição para a formação dos nossos jovens que vão adentrar ao mercado de trabalho. Ok? Beleza.